Onde estão as filósofas mulheres? Existem filósofas mulheres? Eu recebo essa pergunta frequentemente. Recebi quando eu dava aula em escolas, recebo lá no Instagram, recebo no podcast também semanalmente, questões assim. E é bem normal, porque até mesmo de cabeça, se a gente for pensar em filósofas mulheres, só é mais fácil de encontrá-las na contemporaneidade. Então, a gente pode pensar ali em Hannah Arendt, Ayn Rand, Simone de Beauvoir, Angela Davis, Lélia Gonzalez, Marilena Chauí e por aí vai. Mas, pegando na história da filosofia, evidentemente, os nomes que mais saltam à memória são os nomes dos homens. Sócrates, Platão e Aristóteles, Agostinho e Tomás de Aquino, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, e as mulheres acabam ficando num segundo plano. Inclusive, há algum tempo atrás, não sei se hoje isso ainda é verdade, se você escrevesse filósofas no seu celular, pelo menos no meu, o corretor trocava a palavra para filósofos, como se fosse impossível eu querer falar sobre filósofas, como se fosse impossível eu querer escrever essa palavra, esse termo. Mas isso não quer dizer que não existam mulheres filósofas. Então, na Antiguidade nós tivemos Safo de Lesbos, Hipátia de Alexandria, Diotima de Mantineia, na Idade Média, Hildegarda de Bingen, por exemplo, e na Idade Moderna, na verdade, na transição entre Idade Média e Idade Moderna, nós tivemos a Christine de Pizan, autora desse livro A Cidade das Mulheres. Então eu estou aqui nessa jornada trazendo algumas leituras minhas que eu já fiz ou que estou fazendo para vocês no YouTube, e hoje eu quero compartilhar então o que é A Cidade das Mulheres, da Christine de Pizan. Como eu falei, uma autora posicionada na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Para ser mais preciso, o marco temporal do fim da Idade Média é 1453. Então a Christine seria uma filósofa medieval. Ela morre 20 anos, mais ou menos, antes do fim da Idade Média. Mas vocês vão ver porque que o pensamento dela já é um pensamento de transição. Não é um pensamento totalmente medieval, mas tem uma carga também elevada de medievalismo dentro do raciocínio que ela acaba criando. Ela é uma pensadora que lembra muito o Pico della Mirandola, que eu falei num vídeo passado aqui sobre a dignidade do homem, outra obra importante da filosofia. Eles estão situados no tempo ali, num momento parecido nessa transição, então, de eras. Quem foi a Christine de Pizan? Vou falar sobre o livro, mas antes vamos entender quem foi a autora. Ela então nasceu em Veneza em 1364 e morreu em 1430, numa família boa. O seu pai era astrólogo e médico, e ele foi convidado para trabalhar na corte francesa pelo rei Carlos V da França. Isso significa que a Christine, ainda pequena, saiu da Itália, foi para a França, e lá ela teve uma grande chance para cultivar a sua vida intelectual. Ela vivia, então, na elite francesa, tinha acesso a grandes intelectuais da época. É só a gente pensar em tudo que a gente está falando ali, né? Final da escolástica, enfim, várias batalha na questão do nominalismo, por exemplo. Ela estava ali nesse círculo de debates. Ela teve acesso à Biblioteca Real da França, então um acervo gigantesco, de modo que ela entrou em contato com muitos estudiosos do passado, Aristóteles, por exemplo, e muitos estudiosos também da própria época. Uma coisa interessante de se notar é que quem estimulava a Christine a estudar era o seu pai e não a sua mãe. O seu pai achava que ela deveria estudar, conhecer, ler livros. A sua mãe ficava muito preocupada que ela não cumprisse o seu papel feminino. Então queria que a Christine gastasse o tempo aprendendo a cozinhar, a tecer, fiar, aqueles ofícios mais voltados para a mulher de uma época do século XIV. Mas ela diz que a própria Christine diz que ela era teimosa. Então ela seguiu o gênio do pai e nesse sentido ela não conseguiu abandonar os livros, abandonar a filosofia. Passados alguns anos, a Christine acaba se casando. Dentro desse círculo cultural ali, ela encontra o Etienne du Castel, homem com quem ela se casa, mas num período muito curto, de 3 anos, ela tem a perda do pai e a perda do esposo. Então, aos 26 anos, Christine se vê viúva, com 3 filhos para criar, além da família para cuidar, a mãe e uma sobrinha. E isso sem ter dinheiro. Apesar de viver na elite intelectual, Christine nos conta que o seu marido, Etienne du Castel, era um ótimo marido, excelente, amoroso, respeitoso, fiel, porém um péssimo gestor financeiro. Então, quando ele falece, ela se encontra numa situação bem complicada e tendo que se virar mesmo para pagar as contas. E é claro que isso não é nada fácil num momento de luto, né? A perda de 2 figuras importantíssimas. Então, ela se sentindo nesse período de solidão e de luto, decide se retirar para um cantinho da sua casa, um pequeno gabinete, um estúdio, e lá ela começa a escrever alguns textos. E também a fazer várias leituras. Entre as leituras que ela faz está, é claro, o Boécio.
aqui com a sua A Consolação da Filosofia. E eu vou voltar nesse tema daqui a pouco, quando eu estiver explicando a obra em si. Mas ela faz essas leituras e ela começa a escrever suas poesias e seus textos. Em pouco tempo, os textos dela passam a ser publicados e é um grandíssimo sucesso. Os textos dela foram traduzidos já na Idade Média, e comecinho da Idade Moderna ali, para várias línguas diferentes, de modo que ela passou a trabalhar como uma editora dos seus próprios textos. Além de escrever, ela coordenava uma equipe de copistas, porque não existia prensa, então os livros tinham que ser feitos um a um, na mão. Então ela comandava uma equipe de pessoas que copiavam o livro e faziam várias edições, e também uma equipe de ilustradores, que traziam então essa parte de arte gráfica para o livro. E assim a Christine se tornou a primeira mulher do Ocidente a viver dos ganhos com a sua própria escrita. Então a primeira escritora que sobreviveu apenas com o que ganhava com o preço pago pelos seus textos. Agora vamos sim, efetivamente, para A Cidade das Mulheres, esse livro especificamente. O que aconteceu? A Christine nos conta que no seu gabinete, entre os textos que ela leu, ela encontrou 2 textos em especial, que são As Lamentações de Mateulo, escrito pelo Mathieu de Boulogne, e O Romance da Rosa, do Jean de Meung. Esses 2 livros eram sátiras às mulheres e ao casamento. Então, e além desses, ela encontrou uma série de outros e ela começou a perceber que havia uma longa lista de filósofos, de teólogos, de poetas, escritores em geral, que vituperavam a figura da mulher. Isso é, que menosprezavam, que ofendiam a figura da mulher por ser mulher, desprezavam a natureza feminina como se ela fosse algo inferior à natureza masculina. Principalmente em 2 aspectos, tá? Esses autores consideravam que a mulher era má por natureza e que ela levava os homens ao vício. Essas eram as 2 críticas principais. Lendo tantas obras, tantos autores, homens ilustres, reconhecidos pela sua intelectualidade, dizendo essas coisas, ela começou a se questionar. Será que realmente a mulher ela é mais baixa do que o homem? Será que esses escritores estão certos? E se eles estão certos, por que Deus, lembrando que ela é uma filósofa medieval, então muito ligada à igreja e à religião, por que Deus criou a mulher se a mulher é algo tão ruim? A criação da mulher não seria, portanto, um erro de Deus? Não seria mais lógico que ele tivesse criado apenas o homem? Ela começa a ponderar sobre essas questões. E é aí, então, que entra o livro. Porque o livro começa com a Christine fazendo essas indagações, e aí, dentro da história aqui, nessa situação em que ela está, nessa tristeza, nessa melancolia, numa briga com o seu próprio eu, com a sua própria natureza, porque ela começa a achar que ela não tem o valor que achava que tinha, ela recebe, no livro, a visita de 3 mulheres, que são as senhoras Razão, Retidão e Justiça. E aqui nós temos, então, como eu falei para vocês, a referência a Boécio. No ano passado, no meu clube do livro, eu li essa obra com os meus alunos, e aqui foi uma experiência de leitura bem interessante, porque nós temos a filosofia como uma mulher, uma figura, que vai visitar um Boécio na prisão. Boécio foi preso por uma conspiração política, foi falsamente acusado de uma conspiração política, fica preso, e aí na prisão ele escreve essa obra. Nessa obra ele escreve exatamente como se ele estivesse preso, e estava, e como se ele recebesse a visita de uma mulher chamada Filosofia, que vai consolá-lo daquela prisão, daquela situação, enfim, vai mostrar para ele que as coisas não são tão ruins quanto parecem. Então a referência aqui é muito clara, porque nós temos a Christine muito triste, não por estar presa, mas por estar querendo negar a própria natureza feminina, e ela recebe a visita então de 3 mulheres que vão mostrar para ela que a situação não é bem assim. Essas 3 senhoras dizem a Christine que ela, por ter estudado muito, tem agora a missão de construir uma cidade para as mulheres. Uma cidade onde as mulheres vão estar seguras, onde elas vão poder se refugiar dos ataques masculinos. Mas não todas as mulheres, apenas as mulheres ilustres e mulheres dignas. Então, não são todas as mulheres que podem ocupar essa cidade. Como que vai funcionar essa construção, então? A Christine é quem vai realmente fazendo as coisas, mas ela vai fazendo isso sob a orientação das 3 senhoras. E enquanto a cidade vai sendo construída ali, tijolo por tijolo, ponte por ponte, enquanto a cidade vai sendo feita, a Christine vai conversando com cada uma das 3 senhoras, exatamente sobre a situação da mulher. Então, nessas conversas, ela faz várias perguntas e as senhoras vão mostrando para ela qual é a verdadeira situação. Então, eu trouxe aqui uma lista só para vocês conhecerem algumas das coisas que você vai encontrar aqui. Uma pergunta: por que as mulheres são mal faladas? Christine se questiona isso. Por que tantos autores, filósofos, teólogos falam mal das mulheres? E aí as 3 senhoras, uma das senhoras vai responder: olha, na verdade, os homens às vezes têm experiência ruim com uma mulher apenas, mas generalizam isso.
Além disso, às vezes eles simplesmente não se dão a possibilidade de conhecer a natureza feminina e começam a reproduzir discursos que são ditos há milênios, de que a mulher é ruim, de que a mulher é propensa ao vício. Outra pergunta, por que as mulheres parecem não ter o mesmo intelecto dos homens? Ou por que dizem que as mulheres não têm o mesmo intelecto dos homens? E aí a resposta é que, se as mulheres tivessem a mesma oportunidade de estudo que os homens têm, elas teriam total capacidade de produzir as mesmas coisas. A questão é que as mulheres são criadas para ficar em casa, enquanto os homens são criados para explorar o mundo, interagir com o mundo, interagir com outras pessoas. Enfim, eles são criados para viverem desse modo muito mais voltado ao externo, né? E a mulher fica ali reclusa no ambiente domiciliar. Outra pergunta, por que as mulheres são tão chamadas de infiéis? E aí as senhoras respondem, olha, os homens também são infiéis. A questão é que, para uma mulher ser vista como uma mulher de virtude, ela precisa ter todas as virtudes. Se ela tem um erro apenas, ela já é descartada. Já o homem não. O homem pode ser terrível em vários aspectos, mas se ele for bom em uma coisa só, ele é louvado. Então nós temos filósofos que eram péssimas pessoas, mas são louvados pela sua inteligência. Guerreiros que eram péssimas pessoas, mas louvados pela sua capacidade de batalhar. Já as mulheres, se elas não são o pacote completo, elas são colocadas então nesse lugar de menosprezo mesmo. E aqui, ao longo dos argumentos, nós temos também várias histórias. As senhoras vão contando histórias para ilustrar como que esse pensamento homogêneo sobre as mulheres está equivocado. Nesse caso da infidelidade, a história é a história da Griselda. Então é o seguinte, essa mulher chamada Griselda, há muito tempo atrás, se casou com um homem, e esse homem, por motivos, queria testar a fidelidade da esposa. Então ele coloca vários obstáculos na vida do casal para ver o quanto que a Griselda segue fiel a ele. De modo que ele chega a manipular, a fingir a morte dos próprios filhos. Depois ele chega a expulsar a Griselda do castelo e faz ela voltar a morar num vilarejo muito pobrezinho em que ela morava, tudo para ver se ela permaneceria fiel a ele. Depois de 20 anos, ele vai, visita, na verdade ele chama a Griselda de volta, conta para ela que tudo aquilo era uma grande mentira, que os filhos estavam vivos, que já tinham crescido, já estavam criados, e que o casamento podia seguir, que estava tudo valendo, que ela podia morar de volta no castelo. E aqui o que é interessante é que mesmo com tudo isso, a Griselda não se volta contra o marido, né? No sentido de, nossa, você desconfiava de mim, você me fez passar por esses absurdos. Pelo contrário, ela fica felicíssima de que tudo não era nada mais do que um teste e que agora eles podem viver felizes para sempre. Outra questão, por que as mulheres são mais fracas do que os homens? E aí entra nesse aspecto das histórias. Então eles contam lá sobre a rainha Semíramis da Assíria, que foi uma mulher que teve que assumir o governo da Assíria depois da morte do esposo. E ela foi uma mulher muito forte. Ela guerreou, ajudou a expandir o território assírio, né, a construir um império. Então, não faz sentido você dizer que as mulheres são fracas quando existem vários exemplos de mulheres fortes como esse, e tem vários outros aqui dentro do livro. Por que as mulheres não são capazes de inventar nada? E aqui, dentro dos argumentos, nós temos, além de argumentos, histórias mitológicas, histórias religiosas e histórias, digamos assim, históricas também, porém muito imprecisas. O que é normal se a gente considerar que estamos falando de um livro aqui do século XIV. Então, dentro das histórias, a gente vai ter várias coisas que se ligam à mitologia grega, à mitologia romana, histórias bíblicas, histórias religiosas, sabe? Não necessariamente são histórias que efetivamente aconteceram, mas eram histórias que estavam ali no imaginário cultural do medievo. E aí, no caso das invenções, o argumento aqui vai ir para Ceres, que é uma deusa da mitologia grega, que seria responsável pela colheita. Então a Ceres seria aqui, na mitologia romana, na verdade, se não me engano, seria a deusa responsável pela revolução agrícola. E aí a Christine escreve o seguinte: até Aristóteles deve a deusa Ceres, porque a filosofia só é possível quando há ócio. E o ócio só é possível quando o homem não está ocupado buscando a sua sobrevivência, mas quando ele já tem a sobrevivência garantida, porque já tem alimento, já tem casa, já tem abrigo, né, já tem as condições básicas ali, e aí ele pode parar para pensar e refletir sobre a realidade e criar suas elaborações metafísicas e políticas, éticas, por aí vai, como é o caso de Aristóteles e todos os outros filósofos. Então, vejam, se nós colocamos Aristóteles num pedestal, porque ele é extremamente importante, para Aristóteles existir, houve uma mulher antes. Aliás, várias mulheres. Houve Ceres, que proporcionou a Revolução Agrícola, houve a mãe do próprio Aristóteles, todos os homens nascem de mulheres, mas parece que eles se esquecem disso, né? De modo que ficam aí ofendendo as mulheres e as menosprezando, como eu tenho dito.
Outro exemplo de invenções, Minerva, vista aqui como a deusa que inventou as armaduras. Portanto, todas as batalhas, todas as grandes conquistas, elas vêm de uma mulher que possibilita que a arte da guerra seja mais bem feita. Outro ponto também, crueldade. As mulheres, quando fazem qualquer coisa, são vistas como cruéis, mas as maiores atrocidades da história da humanidade foram feitas por homens e não por mulheres. Então é mais ou menos esse o caminho que você vai ter aqui. Eu não cheguei a contar, não sei exatamente quantas histórias você tem aqui, mas eu acho que facilmente dentro do livro você vai ter mais de 30, talvez 40 ou mais ainda histórias, como eu falei, religiosas, mitológicas, mais ou menos históricas, que trazem uma nova perspectiva das mulheres. Basicamente, ao longo da construção da cidade, as três senhoras vão cumprir três funções diferentes. A razão vai refutar os preconceitos masculinos, vai refutar os preconceitos contra as mulheres. A retidão vai contar as histórias dessas mulheres guerreiras, dessas mulheres inventoras, dessas mulheres inteligentes. E a justiça vem para finalizar a obra, vem só no finalzinho do livro, para finalizar a obra, concluir a cidade das mulheres, então, dando espaço para que cheguem as mulheres justas e mulheres dignas. É interessante notar, talvez você possa estar pensando aqui que, nossa, uma obra feminista no século XIV. É claro que, sendo uma obra do século XIV, é uma obra muito afastada de pensamentos do século XXI. E aí eu tenho um exemplo mais específico para mostrar isso para vocês. A Christine fala muito de mulheres dignas, né? Mulheres virtuosas, enfim. A santidade, a virgindade, por exemplo, são elementos vistos por ela como positivos. Coisa que talvez hoje em dia não seja um elemento tão crucial assim da teoria feminista. Outro exemplo, esse me marcou mais, sobre o casamento. A Christine coloca assim, em determinado momento, olha, se você tem um bom marido, se você é mulher e tem um bom marido, agradeça a Deus que você tem um bom marido. Se você tem um marido mais ou menos, agradeça a Deus que você não tem um marido ruim. E se você tem um péssimo marido, um marido vil, terrível, agressivo, você, como filha de Deus, enfim, dentro de todo o pensamento cultural, você tem que suportar o seu marido e, na medida do possível, trazê-lo para o caminho do bem. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir tirar essa vilania do seu marido, não se preocupe, porque você será recompensada na vida após a morte por Deus. Então, vejam, um elemento bem medieval, ao mesmo tempo que nós temos apontamentos que ainda hoje seriam considerados modernos. Então, essa é a apresentação aqui sobre A Cidade das Mulheres. Eu vou ler esse livro aqui no ano que vem, no meu clube do livro, já está programado para a gente fazer essa leitura. Então, se você quer ler esse livro e muitos outros, livros clássicos de filosofia, de literatura, de história, enfim, temas em geral que estão ligados à cultura, vale a pena você conhecer o Clube do Livro. E tem também o meu curso de filosofia, se você quiser se aprofundar na filosofia em si, né, dos grandes pensadores de todos os tempos, incluindo homens, incluindo mulheres. O link para acessar tanto o clube quanto o curso de filosofia é aprendafilosofia.com.br, vai estar aqui embaixo também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Finalizando, eu acho que vale muito a pena ler A Cidade das Mulheres, porque aqui nós temos uma afirmação do eu feminino. Simone de Beauvoir vai trazer a ideia de que o eu, na filosofia, na história, sempre foi o masculino. Aquele que dita as regras é o olhar masculino. O feminino é sempre o outro, é sempre aquele que é diferente, aquele que é bizarro, estranho. E aqui nós temos uma filósofa que está criando uma obra inteira a partir do ponto de vista feminino. Então, uma antecipação desse movimento da Simone de Beauvoir. Além, é claro, é muito interessante conhecer a contribuição dessas mulheres da história. Por mais que algumas histórias não sejam reais, não sejam verídicas, ou que não saibamos se são ou não verídicas, é muito interessante conhecer. São casos bem legais, é uma coletânea de casos interessante. Além disso, eu acho que essa é uma contribuição filosófica medieval de uma mulher, o que já é uma coisa fantástica, né? E ler uma filósofa mulher é uma coisa que nós temos que fazer cada vez mais. Existem filósofas incríveis que existiram, que a gente não conhece tantas, mas é bom fazer esse resgate. Esse livro aqui, se não me engano, ele saiu em 2024, a edição dele aqui em português. Então, realmente, nesse movimento de resgatar filósofas que passaram despercebidas por muitos anos, mesmo que na época dela ela tenha feito sucesso. Como falei, foi super vendida, traduzida, tinha uma equipe editorial, mas demorou a chegar pra gente o conhecimento integral de um texto como esse.
E só para deixar uma recomendação, que geralmente eu deixo quando eu falo desse tema de filósofas mulheres, essas duas obras aqui de filósofas mulheres brasileiras. Aqui a Natasha Hahnemann e a Fabiana Lessa fazem uma apresentação de filósofas, trazem desde a antiguidade também a contemporaneidade. Várias filósofas falam muito da vida dessas filósofas, trazem alguns conceitos, algumas teorias. E aqui nós temos uma coletânea de artigos organizada pela Juliana Pacheco. Aqui tem professoras de filosofia brasileiras, mas também de fora, em que elas, cada um dos artigos apresenta a filosofia ali em 10, 15 páginas de uma filósofa diferente, também saindo lá da antiguidade e chegando a filósofas contemporâneas. Então, são duas leituras que podem te ajudar a conhecer outras autoras para além da Cristina de Pizan. Por hoje é isso. Espero que você goste de fazer essa leitura e se quiser fazer essa leitura dentro do meu Clube do Livro, você será muito bem-vindo. Um abraço e até mais!